Sempre que se fala em reserva de emergência, tem duas principais opções de investimento que são discutidas: o CDB e o Tesouro Direto. E hoje, então, eu vou falar aqui sobre qual é melhor para a sua reserva de emergência. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E bora lá então começar tirando essa dúvida sobre CDBs e Tesouro Direto. Já tem um vídeo aqui no canal específico sobre reserva de emergência, também tem um vídeo falando bem no detalhe sobre o Tesouro Direto. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre essa comparação. Eu vou abordar aqui 4 pontos que eu acho que vale a pena analisar para comparar essas duas opções e a gente vai entender ali o que vale mais a pena. O primeiro ponto é que quando a gente fala, de Tesouro Direto, na verdade, Tesouro Direto a gente está abordando vários tipos diferentes de investimento. Quando a gente fala da reserva de emergência, o título do tesouro que vale a pena ser considerado é apenas o Tesouro Selic. Então ali eles têm 3 opções principais, que é o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, o Tesouro Pré-fixado. Esses 2 últimos não vale a pena para reserva de emergência. O objetivo deles é outro. Então aqui a gente vai comparar CDBs de liquidez diária com Tesouro Selic, beleza? De partida, o que eles são? São 2 opções de investimento de renda fixa. Isso quer dizer que você está pegando o seu dinheiro. Quando você investe numa renda fixa, você pega o seu dinheiro e está emprestando para alguma instituição ou para alguém de alguma forma, com a expectativa de receber um retorno específico. Então, na hora que você faz o investimento, você já tem uma referência por como que o seu dinheiro deve crescer ao longo do tempo. Às vezes ele pode ser muito certo, então se é, por exemplo, um pré-fixado, você sabe exatamente quanto que vai render até o vencimento, e às vezes pode ser que você tenha só a referência, por exemplo, de um indexador, por exemplo, IPCA mais uma taxa, ou simplesmente Selic, CDI. E isso tudo é a especificação que já traz a renda fixa para você já ter uma noção mais específica de quanto vai render o seu dinheiro ao longo do tempo. A diferença entre esses dois é que no Tesouro Selic, todos esses investimentos do Tesouro Direto, eles são emitidos pelo nosso Tesouro Nacional. Então, você está emprestando dinheiro para o governo federal. E quando você está comprando um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para um banco, uma instituição financeira. Pode ser um bancão, pode ser um Itaú, um Bradesco, pode ser uma fintech. Pode ser um C6, um Nubank, enfim, mas é uma instituição financeira privada. O primeiro ponto para a gente comparar dessas 2 opções é com relação à segurança. Especificamente aqui falando do risco de crédito, que é basicamente se a sua contraparte, quem pegou o dinheiro emprestado com você, quebrar, o que acontece? Quando a gente fala de risco de crédito, o menor risco nesse sentido que a gente considera que existe é emprestar o dinheiro para o governo federal. Então, nessa situação, o risco de crédito do Tesouro Selic, ele é muito menor porque a gente está emprestando dinheiro para a única instituição ali, que é capaz de, por exemplo, até chegar ao ponto de emitir mais moedas, se for necessário, para poder te pagar. Claro que isso não seria o ideal, isso acarretaria em inflação e alguns outros problemas, mas fato é que é o que a gente considera que tem o menor risco de realmente te dar um calote. Se o governo federal te der um calote, aí as outras instituições provavelmente já estão também numa grande enrascada. E por outro lado, essa questão do risco de crédito, então no CDB, ele é maior, porque depende da instituição financeira arcar com o seu compromisso, não quebrar e te pagar o que te prometeu. Existem níveis diferentes desse risco à medida que você escolha empresas mais ou menos sólidas. Então, por exemplo, emprestar seu dinheiro ali de reserva de emergência para o Itaú, para o Banco do Brasil, para empresas muito sólidas nesse sentido, é menos arriscado do que emprestar o seu dinheiro para uma
pequena instituição financeira que você nunca tinha ouvido falar. Então, existe essa diferença ali. De qualquer jeito, todo o CDB ele é coberto pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por instituição por CPF. Mas, de qualquer jeito, tem essa cobertura que te dá um pouco mais de tranquilidade. Só que a questão é que entre o fundo, o banco quebrar, né, a instituição quebrar, e o Fundo Garantidor de Crédito realmente devolver o dinheiro, vai um tempo. Então, pode ser que esse tempo ali, você ficaria sem sua reserva de emergência se você tiver com sua reserva de emergência toda em algum CDB específico. Então, nesse ponto, acaba que o CDB perde um pouco de ponto. Sobre o segundo ponto, que é a liquidez. Então, é um risco de liquidez, né? Quão fácil vai ser você acessar o seu dinheiro. Normalmente, os CDBs, eles são, quando a gente está falando de reserva de emergência, né, a gente vai procurar um CDB de liquidez diária ou liquidez imediata. Então, que normalmente você vai pedir o resgate e praticamente ali na mesma hora o dinheiro já está na sua conta. Então, é um investimento que é muito líquido e nesse ponto ele cumpre bem a ideia da reserva de emergência, que é você ter acesso ao seu dinheiro à medida que qualquer coisa aconteça, você sabe que você consegue pegar seu dinheiro. Já o Tesouro, ele tem uma possibilidade de só te pagar no dia seguinte ao seu pedido de resgate. Isso sempre falando de dias úteis, né? Mas assim, se você pedir um resgate do Tesouro antes de 1h da tarde, cai no mesmo dia, então ótimo, eles acabam sendo equivalentes. Mas se você pedir depois de 1h da tarde, seu dinheiro só vai cair na sua conta no dia seguinte. E fora isso, aconteceu algumas vezes, não são muitas, mas não é uma coisa que vale a pena passar pano assim. Aconteceu do Tesouro, em algumas situações de maior estresse, suspender as negociações dos seus títulos. Isso quer dizer suspender a compra, mas também suspender a venda dos títulos. Então, você não ser autorizado a vender o seu título público que está ali na sua carteira e, consequentemente, se você não consegue vender, você não recebe seu dinheiro. Então, assim, eu lembro que na pandemia, acho que umas 2 vezes, pelo menos, aconteceu isso de eles suspenderem essas negociações, às vezes por algumas horas, ou, assim, no máximo ao longo do dia, no dia seguinte voltava. Não é o ideal quando a gente fala de uma reserva de emergência, né? Você ficar à mercê de a instituição poder falar, a gente vai suspender e só volta amanhã. Você fala, pô, mas eu preciso do meu dinheiro hoje, e agora? Acaba sendo problema seu. Então, nesse quesito, o Tesouro Selic acaba perdendo ponto enquanto o CDB ganha. Lembrando que você tem que escolher um CDB que seja liquidez imediata, né? Não todos vão ser assim com seu dinheiro disponível a qualquer momento. O terceiro ponto que eu queria analisar aqui é sobre custos. Então, quando a gente fala de tributação, imposto de renda e IOF, ambos têm a mesma tributação, seja o CDB, seja o Tesouro Selic. Quer dizer, como imposto de renda, né? Ele segue aquela tabela regressiva da renda fixa do imposto de renda, então que começa te cobrando 22,5% sobre o seu ganho, com um prazo menor de 180 dias, né? Se você resgata com menos de 6 meses, cobra 22,5% e vai reduzindo até chegar em 15% para um prazo de mais de 2 anos. Isso é igual para as duas. IOF também é a mesma coisa, que ele é cobrado se você resgata o investimento com menos de 30 dias. E aí, realmente, o IOF, nesse quesito, come bem sua rentabilidade, comeria nos dois, é a mesma coisa. Mas o Tesouro, ele também tem uma taxinha a mais, que é de 0,2% ao ano, que é a taxa de custódia, que é cobrado em todo investimento ali do Tesouro, se você tiver mais de 10 mil reais nele. Então, se você tiver menos, é a mesma coisa, o CDB não tem essa taxa, então, se você tiver menos de 10 mil, o Tesouro não tem essa taxa, ok, é igual. Se você tiver mais de 10 mil no Tesouro, aí passa a ter essa taxa. Então, é uma coisa a se ter atenção. E outro ponto que vale comentar aqui, que hoje em dia não é tão relevante, mas antigamente muitas instituições cobravam uma taxa de administração para ser ali meio que o responsável pelos seus títulos públicos. Hoje em dia, a grande maioria não cobra, mas às vezes é bom dar uma conferida, principalmente quando se fala ali de bancão, né, sei lá, Santander, Banco do Brasil, Itaú,
pode ser que te cobre. É bom só dar aquele confere antes de fazer o investimento, se você for fazer nessas instituições maiores. Então, digamos que nesse quesito de custos, eles são quase elas por elas, mas o Tesouro acaba perdendo um pouco para o CDB por causa dessa taxa de custódia. Por fim, o último ponto para a gente falar aqui é sobre a rentabilidade. Será que a rentabilidade do Tesouro Selic é diferente do CDB? Pode ser. A gente tem que primeiro partir do ponto aqui que o CDB de reserva de emergência, normalmente, ele é 100% do CDI. Dificilmente, hoje em dia, ele vai ser mais do que esse 100%. Então, vamos partir desse pressuposto, né? E o que é o CDI? Acaba que são muitas siglas que eu sei que pode ser meio confuso. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, é uma taxa que os bancos negociam entre si. Acontece dentro dos bancos ali que, por regulação, né, de Banco Central, nenhum banco pode fechar com caixa negativo. Então, pode acontecer de algum dia o banco ter tido mais resgates do que aplicações, o que faz com que ele fique negativo. Ele não pode ficar com esse saldo negativo. E então, um outro banco que tem um saldo positivo empresta dinheiro para esse primeiro, para ele ficar no 0 a 0. E o banco não vai emprestar esse dinheiro de graça, né? Então, emite-se esse certificado, então, que é o banco que está pegando o dinheiro, emitindo uma certeza ali, um certificado para o banco que emprestou para falar que vai devolver o dinheiro com uma correção. E aí, nesse caso, a taxa é essa taxa ali que é envolvida nessa operação do CDI. Ela é sempre muito próxima à taxa Selic, né? Que é a nossa referência oficial de taxa de juros básica do Brasil. Normalmente ela fica um pouquinho abaixo, tipo 0,1% mais ou menos, mas a gente pode considerar que é praticamente a mesma coisa, não vai fazer tanta diferença assim no seu dia a dia. Então, quando a gente compara um CDB que rende 100% do CDI com o Tesouro Selic, que estaria rendendo ali só a taxa Selic, elas são bem equivalentes, estaria ali a rentabilidade praticamente a mesma. Acho que vale a pena comentar aqui sobre uma questão do Tesouro Selic, que é sobre o título estar em ágio, deságio ou ao par. Então, quando ele está rendendo ali somente Selic mais 0%, ele está ao par. Então, ele realmente está ali meio que a mesma coisa do 100% do CDI. Mas pode estar acontecendo do mercado estar exigindo uma rentabilidade a mais ou estar aceitando uma rentabilidade um pouco menor do que a Selic para poder fazer essas negociações. Então, por exemplo, agora, né, no fim de dezembro de 2023, o Tesouro Selic 2026, ele está rendendo Selic mais 0,04%. Isso significa que o título está pagando um pouco mais do que, né, de rentabilidade mais alta. Isso faz com que o preço do título esteja abaixo do ao par, então ele está em deságio. Isso pode ser bom para você está ganhando um pouquinho acima da Selic, né, à medida que você leve até o vencimento. Mas também, dado que esse mais alguma coisa ele pode variar ao longo do tempo, isso pode afetar um pouco a sua rentabilidade por causa da marcação a mercado. Tem um vídeo específico que eu falei da marcação a mercado, mais voltado para Tesouro IPCA e para fixado, que são as situações que mais contam isso. Mas é importante a gente saber que esse mais 0,04%, ou por exemplo, igual tá no caso do Tesouro Selic 2029, tá mais 0,16%, você vai ganhar a Selic inteira mais esse percentualzinho, ele pode ser um benefício para você, mas se, por exemplo, essa taxa ainda aumentar ao longo do tempo, quer dizer que o título vai ficar um pouquinho mais barato, e quer dizer que você vai perder um pouquinho ali nessa diferença entre essas taxazinhas. Quanto menor é o prazo desse título, menor vai ser essa variação. Então, por isso, normalmente, eu prefiro escolher um Tesouro Selic, quando a gente fala de reserva de emergência, com um prazo menor. Então, por exemplo, aqui tem o 2026 e 2029.
o 2026 sofre menos essa variação que 2029. Dado que a gente não quer essa variação quando a gente fala de reserva de emergência, eu prefiro escolher esse de prazo menor. Ainda que isso vá fazer eu, por exemplo, pagar, se ele vencer, né, vou acabar pagando imposto de renda antes, né, do que o 2029. Mas aqui, quando a gente fala de reserva de emergência, o que a gente quer é segurança, tranquilidade. Então, esse é o foco. E aí, então, o que vale mais a pena, né? Tesouro Selic ou o CDB? Do que eu comentei aqui, né, acaba quando a gente vê ali uma pontuação, o CDB acaba ganhando um pouco mais de ponto do que o Tesouro Selic, a não ser principalmente pelo risco de crédito. Então, de fato, existe muito mais chance de uma instituição financeira pequena quebrar, por exemplo, sei lá, um C6, um Nubank, um Agibank, que eu sei que tem esse tipo de título, do que o Tesouro Nacional. E aí isso é uma dor de cabeça quando seu dinheiro ali, de a reserva de emergência, sua reserva imediata, estiver num banco que ele quebre, mesmo que tenha a cobertura do FGC, vai demorar alguns dias ali para você receber, então isso pode ser um problema muito relevante. Ao meu ver, sinceramente, você pode pensar em ter CDB do banco que você usa, né, da fintech que você usa, de instituições bancárias maiores, como o Itaú, porque são muito sólidas, né? Dificilmente vai quebrar, e aí é legal que já tá ali numa conta que você usa, fica bem fácil o acesso. Se fosse para escolher entre o Tesouro Selic e o CDB, eu só posso ter um, eu escolheria o CDB, desde que eu garanta que ele me dá pelo menos 100% do CDI. Então, mesmo quando a gente vai em grandes instituições financeiras, a gente quer para reserva de emergência pelo menos esse 100% do CDI. Mas a verdade é que você não precisa optar por um só. Então, eu acho uma boa prática você pensar em ter pelo menos um pouquinho ali no Tesouro Selic e um restante no CDB, por exemplo. Isso te dá um pouco mais de margem para te cobrir de qualquer emergência, né? Qualquer imprevisto que qualquer um dos dois tipos de instituição pode ter ali que possa te afetar. E você, aonde você mantém sua reserva de emergência hoje em dia? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Por hoje é isso, eu espero que tenha sido útil para você. Se foi, deixa a sua curtida aqui no vídeo, que é muito importante. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente tem vídeo toda semana. Obrigada, investidores, e até a próxima.